Olá, sejam bem-vindos a mais um Assurance Podcast, o meu, o seu, o nosso, né, Rodrigão? Show, Agora com show. essa solução incrível que a seguradora Assurance está trazendo para você, através de podcast, porque é uma comunicação diferente, uma comunicação que está dando certo. E a gente trouxe aqui um convidado especial, Rodrigo Passetti. Rodrigo Passetti, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Agradeço mesmo. Acho que assim é uma solução incrível que a Xerox está trazendo agora para esse momento, né? E eu acho que é importante ir lá na ponta para os vendedores, para o pessoal entender um pouquinho mais sobre o que é a nossa Xerox de podcast. Exatamente. Rodrigo, deixa o pessoal conhecer melhor um pouco você. Conta a sua trajetória, como é que o Rodrigo Passetti veio parar aqui? Conto, vamos lá. Eu já estou na empresa desde 2011, né? Eu entrei na Assurant como estagiário, né? Lidando ali com o público nos atendimentos ao cliente. Então, eu sempre estava entendendo um pouquinho das dores do cliente, o que tinha acontecido com o produto. E aí, com o tempo, eu fui evoluindo, né? Então, eu entrei ali como atendente no call center, fui subindo como consultor comercial. Hoje eu sou um CRM, né? Cuido de algumas contas no Sudeste, Centro-Oeste. E estou aqui para ajudar, para poder tentar fluir um pouquinho mais sobre esse nosso tema de hoje. Nossa, que interessante. Então, Rodrigão, você passou assim por várias etapas, Sim, então conhece e tem propriedade sim. para falar sobre cada momento de negociação, de vendas e tal. Mas hoje a gente trouxe aqui um tema que é muito importante e vocês adoram, faz parte muito do dia a dia de vocês. A gente costuma muito dizer nas nossas comunicações, treinamentos com os clientes, de que o processo de compra do cliente aí, no negócio, na loja que vocês atuam, são feitos por etapas. Né? Etapas, cada etapa, até a sua conclusão. Parece um jogo videogame, né, Sim, sim. Rodrigo? Você vai jogando, vai Passando as vencendo, fases, né? vai vencendo as fases. E cada etapa é muito importante, primeiro, o seu entendimento, que etapa que eu estou executando, e a sua conclusão, Sim, porque a etapa da frente depende muito da etapa sim. anterior. E tem uma etapa que é fundamental, que é o tema do nosso podcast de hoje, que é sondagem. Lindo tema. Sondagem, né, Excelente Rodrigo? tema. E eu tenho aqui a primeira pergunta para você. Tá. Rodrigão, o que é uma sondagem inteligente? E por que sondagem é essencial no negócio? Sim, eu acho que a sondagem, ele é primordial. Eu acho que é a base de tudo para a gente poder conseguir ali explicar para o cliente, entender a necessidade desse cliente que tá vindo na loja hoje, adquirir tanto o produto dele quanto o nosso seguro. Então, se eu não sondar o cliente, entender a necessidade dele estar na loja hoje, eu acho que a gente não consegue nem ofertar o nosso seguro ali, tá? Eu acho que essa é a primeira etapa. Entender a necessidade do cliente, saber o porquê que ele chegou ali. Às vezes o cliente está desesperado, a sua geladeira queimou, ele veio ali, ele não conseguiu arrumar, ele não tinha uma assistência próxima, ou até mesmo o custo ficou elevado e ele teve que voltar. Então, essa parte da sondagem, acho que é o primeiro passo. Exatamente. E até no momento mesmo, hoje, em negociação, o vendedor, a vendedora, promotor, ao receber o cliente, alguns deles, vou nem falar muito, mas tem aí uma parcela de que ignoram essa etapa. Pula essa etapa da sondagem e vai de logo para ofertar a solução que tem Sim. na loja. O que que você entende que seja prejudicial pular essa etapa da sondagem e já ir de logo ali ofertar a solução? Eu acho que eu vou falar que o vendedor está queimando a largada, né? Isso. Porque o que acontece? Se ele não sondar, ele pular essa etapa, na hora que ele oferecer a nossa solução ali pro cliente, às vezes o cliente vai falar assim, tá, mas como é que funciona? O que que é? Então, para que eu vou querer isso? Então, eu acho que essa parte de entender o cliente, entender a necessidade, o porquê que ele está comprando o outro, né? Então, eu acho que é primordial o vendedor ou até mesmo o seu gestor nunca deixar pular essa parte, sempre estar entendendo ali. Se você não tiver uma sondagem, um estudo, saber o porquê desse cliente estar na loja, eu acho que você acabou de falar, você pula uma etapa e perde uma oportunidade de venda. Perde uma oportunidade de venda, isso é verdade.
Também tem muito outros objetivos, propósito, a ideia da sondagem. O que o Rodrigão colocou aqui, que é bem importante, identificar a necessidade, Sim, a real necessidade. Porque, Rodrigo, é verdade, uma coisa até que me falaram, nem sempre o cliente sabe qual é a sua real necessidade, por isso que a sondagem é importante para isso? É sim, verdade sim, isso? verdade. Às vezes o cliente, eu vou dar um exemplo, às vezes o cliente está passando no shopping e ele viu uma promoção em um dos nossos parceiros, às vezes ele nem está precisando desse produto, e ele passou e falou assim: "Vou aproveitar essa oportunidade, vou comprar". E aí, nada mais justo do que ele aproveitar essa oportunidade do produto e já também levar o nosso seguro, e entender o porquê ele está levando isso, e ele está, assim, ficando seguro, tranquilo, por um determinado tempo, e não ter nenhum problema futuramente. Porque hoje a gente está vivendo num país que é complicado, né, o poder ali financeiro, então está tudo muito justo, então você imagina daqui 2 anos, sua televisão queima. Uma televisão hoje, uma mais barata custa R$ 1.300, R$ 1.400. Do dia para noite você não consegue arrumar esse dinheiro. Acho que um pequeno investimento que você vai ter ali do nosso seguro, da nossa proteção, você acaba ficando tranquilo daqui 2, 3 anos que seja. Exatamente. E é papel nosso, Sim, papel de cada um de vocês. A gente muito costuma também dizer: "Ah, mas os meus clientes não têm cultura e tal". É totalmente aceitável isso, mas a cultura não vem da casa do hum, cliente. A cultura o cliente vai descobrir aí, sim, na loja, sim. né, com você ofertando o produto, fazendo a sondagem, identificando a real necessidade, porque muitas das vezes o cliente não sabe, às vezes ele compra aquele produto no automático. Mas se você sondar o que houve com o produto anterior, até a próxima pergunta que eu vou já fazer, a gente consegue identificar e direcionar. Eu tenho certeza absoluta que muito de vocês que está aqui me vendo, o cliente foi para comprar um item e Sim, saiu da loja levando vários exatamente, com a proteção. É o exatamente. poder da sondagem. Rodrigão, então, dê exemplo aqui para gente de algumas perguntas, na época até que você também utilizava e tal, perguntas que é usado muito em sondagem. O que que você coloca aqui como exemplo para gente, perguntas que os nossos, vendedores podem utilizar na hora da A sondagem? gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala de pergunta, a gente tem que tomar cuidado, né, Hum, conforme essas perguntas. Porque a gente não pode estar sempre utilizando perguntas fechadas, boa, né, para poder, às vezes, o cliente dar só a opção dele falar sim ou não, né. Então, acho que, assim, a gente usar uma pergunta mais aberta, entender um pouquinho mais ali o porquê, entrar na vida do cliente. Eu acho que o primordial é a gente entender a dor do nosso cliente, entender o porquê que ele veio ali, o porquê que ele está precisando de um celular. Então hoje você usa o seu celular para quê hoje? Para quê? Para tirar foto, para aplicativos. Então entender a necessidade, saber o porquê. Então, quando a gente fala de sondagem, eu acho que esse é o primordial, que quando o vendedor ele coloca essa camisa, ele precisa estar sempre ali se reinventando. exatamente. E tem uma frase que é muito até utilizado nos nossos treinamentos com o cliente, que é bem assim: "Não se oferta uma solução sem antes identificar a preocupação". Então Exatamente. temos uma solução, o que você oferta aí como cobertura são principais, soluções para o dia a dia, né, do cliente. Infelizmente, todo santo dia tem cliente que vai sofrer impacto, porque o produto está deixando ele na mão, Uhum. ou o cliente está sendo vítima aí de um assalto, então nós possuímos Exato. cobertura para tudo isso. E quando você faz a sondagem, identifica exatamente a dor, a necessidade, você consegue conectar a tua solução Sim. e fica melhor, né. Boa, show de bola. Tenho mais uma pergunta aqui. Você falou a ideia, a questão de perguntas abertas e perguntas fechadas. Então, pergunta fechada geralmente é muita resposta binária, né, sim Sim ou ou não, não. exato. Não tem como a gente discorrer. Então, pergunta aberta, você faz o cliente realmente fazer um discurso da Sim. da 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 resposta dele, você consegue conhecer ele mais profundamente. E tem também um outro benefício, Rodrigo, relacionado à sondagem: aproximação com o cliente, Sim, conexão. Isso é verdade? sem dúvida. Eu acho que, assim, o cliente chegou na loja, eu preciso entender ali. Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, que posso te ajudar? Eu acho que essa é a primeira fase, né, entender ali por que que o cliente chegou naquela loja, o que que ele está buscando, o porquê que ele está querendo esse celular, qual que é a necessidade dele. Vamos, assim, tentar trazer ele para o nosso lado. Eu acho que entender sempre o cliente é onde a gente cria a maior conexão.
Então, vamos lá, ele chegou aqui, eu dei bom dia, ele está procurando um celular, eu vou saber o porquê que ele quer esse celular, se esse celular vai atender ele, o que que aconteceu com o celular antigo dele. Então, assim, isso automaticamente vai criando essa conexão. E o cliente, no automático, ele vai se libertando. Ele vai ali falando o que aconteceu. Ah, a memória estava pouca. Ah, ou eu fui roubado, eu preciso de um outro celular. Ah, essa câmera ela já não supre mais o que eu precisava. Então, acho que a conexão com o cliente é o primeiro passo que entra também na parte da sondagem, nada mais do que isso. Exatamente. Então, acho que esse é um ponto que é primordial. Show. Tem também a sondagem, como a gente já está identificando aqui, é para você ter clareza no motivo da compra do cliente, né, identificar ali a necessidade. Mas também tem uma questão que você pode até utilizar muito ali na parte da sondagem, que é conhecimento de objeções que você mais costuma receber, né. Vendedor, geralmente, tem medo de objeções, mas costumamos dizer que, gente, faz parte as objeções. O cliente vai ter dúvidas, o cliente vai questionar, porém devemos estar sempre prontos e preparados. E eu estou vendo aqui uma questão, Rodrigo, sobre antecipar objeções. Antecipar objeções é uma boa prática para o nosso vendedor praticar nas lojas? Eu falo que a objeção, uma venda sem objeção é uma venda muito simples. Exato, Muito exato. simples. Eu acho que, o cliente ele sempre vai ser reativo, ele vai falar assim: "Não, mas isso eu não quero. Ah, mas esse daqui pode ser que tá muito caro, não é o meu que eu estou precisando para agora". Mas você antecipa esse não do cliente, você já mostra para ele a solução antes dele eu não vou chegar lá, já vou sair buscando: "Não, esse seguro tem isso, isso". Espera aí, vamos lá, vou explicar um pouquinho para o senhor. Como é que funciona esse produto aqui que você está comprando? Você está comprando uma chapinha, essa chapinha, se acontecer alguma coisa, a gente vai trocar por uma nova, a gente vai explicar para o senhor como é que funciona, o senhor vai receber um produto novo. Ah, a sua televisão queimou, você sabia que nosso técnico vai na sua casa para poder reparar esse produto? Então, assim, antes do cliente questionar essa objeção, a gente já tentar trazer uma solução. Você acha que essa parte é muito legal. Boa. E até porque, gente, a ideia de antecipar a objeção, ela traz muita solução. Primeiro, você esclarece melhor ainda Sim, para aquele cliente o que você está falando relacionado à cobertura que você está ofertando, e isso melhora o entendimento dele. A gente tem exatamente total certeza do que a gente fala, né, Rodrigo? Mas a gente não tem exatamente a certeza do que a pessoa o está cliente vai falar. entendendo, vai falar, então antecipar ajuda você. Então anotem essa, pratiquem, antecipem. Por exemplo, se geralmente você costuma receber aquela, mas se danificar, eu compro outro, tá? Antecipa, coloca no seu discurso, fala assim, ó, cliente, um dos principais objetivos que estou lhe ofertando a solução é porque caso esse produto deixe na mão, você não precisa É comprar outro. isso. Pronto, ficou claro. E aí eu entro um pouquinho mais a fundo. Boa. Aí eu pergunto para ele: "Tá, hoje você está pagando R$ 3.000 no celular. Se esse celular der defeito, você vai comprar outro. O que que você faz com R$ 3.000 hoje?" Nossa. Assim, R$ 3.000 para mim é muito dinheiro. Então, assim, a gente entra ali na conexão com o cliente, explicando o que que ele pode fazer se futuramente ele precisar gastar isso de novo. Então, explicar para ele, R$ 3.000 ele pode adquirir um outro produto que seja uma necessidade naquele momento, e não só porque esse daqui quebrou, vou ter que gastar. Então, assim, é trazer essa importância para o cliente, que ele vai estar protegido, tranquilo por um período. Boa. Aí, Rodrigo, até pensei aqui, eu acredito que sondagem é realmente o poder da pergunta. Por quê? A pergunta ela é poderosa. Sim. E não é qualquer pergunta, tem que ser aquela pergunta estratégica. E eu falo que ela é poderosa por quê? Muitas das vezes o cliente está habituado a resolver daquela maneira, Sim. que não quer dizer que é a melhor. Por exemplo, imagina, para alguns clientes, ter 2 anos de garantia, só pegando aqui o exemplo de das nossas soluções, para o cliente ter 2 anos de garantia, na cabeça dele tem que comprar o produto 2 vezes. Não faz sentido. Mas era assim que ele resolvia. Por isso que precisa de você, ali pronto, firme, seguro, olhando no olho do cliente, ouvindo atentamente a solução dele e mostrar qual é a melhor solução para esse cliente. O poder da pergunta, né, Rodrigão? E eu penso muito que para ele, o nosso vendedor hoje, o nosso gestor, ele está pronto, ele precisa também ter o conhecimento, ele precisa estudar, ele precisa entender um pouquinho mais desse cliente. Eu acho que hoje o mundo está muito conectado. Então, buscar um pouquinho mais, entender a nossa solução, tá? O que que esse seguro cobre? Como é que eu vou ofertar para o meu cliente? Então, participar dos nossos treinamentos, entender ali o que que a gente está trazendo para vocês,
essa parte do conhecimento é fundamental para que na ponta você transmita esse conhecimento para o seu cliente. Então, eu falo que não é só a gente ofertar, não é só a gente vender, mas a gente precisa conhecer o que a gente está ofertando para o nosso segurado. Muito boa. Dica importante que o Rodrigo compartilhou aqui com a gente, que é o preparo, né? Muito focado aqui na parte de sondagem, já tenho. Quais são as perguntas que vocês vão fazer? Aquela pergunta que você sabe praticamente a resposta que o cliente vai te dar. Se você tem aquela pergunta e você sabe qual a resposta que o cliente vai te dar, essa é a pergunta estratégica. Sim. Né? Muito bom. Bom, Rodrigo, estamos chegando aqui ao final do nosso show de podcast, tema sondagem. Rodrigão, obrigado pela sua presença aqui, mas ainda não acabou, porque agora vai ter um grande finale. Rodrigo, deixa aqui uma mensagem para quem está nos assistindo de como transformar essa pergunta numa pergunta estratégica, né? Como esses vendedores podem utilizar a sondagem para aumentar o resultado no dia a dia. Sim, eu acho que assim, o primordial, para a gente poder fechar aqui com chave de ouro, entenda o seu cliente. Conheça mais o seu cliente. Saiba o porquê ele está ali naquele dia, naquele momento. Às vezes ele está passando por um momento difícil e ele teve que se virar para poder estar ali e adquirir. Eu acho que conhecer o nosso cliente do dia a dia, cada cliente é um cliente, mas entenda a necessidade dele, entenda o porquê que ele foi ali. Você sabendo, você criando essa conexão, eu acho que dali para frente tudo vai fluir mais tranquilo. Boa, olha aí, mensagem importantíssima. Bom, então, muito obrigado a todos vocês aí que acompanharam aqui o nosso Assurance Podcast. Não esqueçam, compartilhe esse vídeo, vamos fazer ele viral. É isso aí. Acesse, a gente tem um canal também no Spotify. No Spotify, isso. Segue a gente no Spotify e compartilha. Vamos fazer com que esse vídeo, porque isso aqui é dica valiosa, Sim, Rodrigão. Vamos fazer com que essa dica que a gente está proporcionando aqui para vocês chegue no máximo aí de pessoas possíveis, e que com certeza o melhor e o mais impactado serão vocês positivamente. Isso aí. E é isso, gente. Encerramos aqui o nosso Assurance Podcast. Até a próxima. Tchau, tchau. Show, obrigado, gente. Tchau, tchau.